mais uma vez, estamos aqui para refletir na palavra do Senhor e nós vamos falar sobre servos. É tão difícil entender o que significa isso, né? Na prática, no viver, ser servo de alguém. Nós temos um sentimento já ruim desde criança, quando nós somos egoístas e dizer que tudo que temos é nosso, né? Pode ver que desde criança temos essa coisa de dizer, isso é meu, né? Você está brincando com as crianças ali, você vê que desde criança tem aquela diferenciação, isso é meu, e acaba tendo esse comportamento. Alguns vão se desvencilhando dele no passar do tempo, né? Conhecendo Cristo, vai tirando isso de si, mas com o passar do tempo também tem muitas pessoas que vão se apegando mais às suas coisas materiais e vão ficando indiferentes com as outras pessoas, né? Pessoas que precisam de nós, precisam da nossa ajuda. A nossa leitura hoje é 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 31. No versículo de destaque de hoje, em Filipenses 2:3 diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmos. Então vamos para a leitura de hoje, né, Eliana? 1 Coríntios 10, versículo 31 ao 33. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Esse entendimento tem que estar conosco hoje, né? A partir do momento que nós cremos em Cristo, né? O aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas, então as nossas vontades, elas têm que estar abaixo da vontade de Deus, abaixo da vontade de Cristo. Em primeiro lugar é a vontade dele. E você sabe qual é a vontade de Deus para nossas vidas? De Cristo é aprender com ele, a ser servo. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, veio a esse mundo e se entregou por nós. Quantos exemplos ele deu aos seus discípulos para ser servos, para servir, né? Tudo é meu. Pensamos egoisticamente, né? Orgulhamos-nos em dizer que tudo que temos é o resultado do nosso trabalho. Quantas pessoas você já deve ter visto falar assim, né? Eu tenho isso, eu comprei aquilo, isso é meu. Lutei muitos anos da minha vida para conquistar isso, e assim ficam presas aquelas coisas e esquecem que nem a nossa própria vida nos pertence, né? A qualquer momento ela nos será tirada. E aí? Como é que está o nosso relacionamento com Deus, com o nosso próximo? Nosso pensar não é outro senão o bem-estar de cada dia. O cristão, porém, deve ter em mente que Deus lhe deu uma grande responsabilidade, né? De administrar o que você tem hoje. Você tem uma vida, foi Deus que te deu. Você tem uma família, Deus te deu essa família. Você tem bens materiais, Deus permitiu que você tivesse. Mas lembre-se que tudo que nós estamos vivendo aqui, somos como os administradores de Deus. No texto em pauta, aprendemos que devemos ser servos na comunidade, pensando nos outros ao nosso redor, e que nada, na realidade, é nosso. Somos apenas servos. O ensino de Paulo, quando escreveu aos Filipenses, é um dos textos mais difíceis de aplicar, pois ele diz que devemos considerar os outros superiores. Olha quanto é difícil isso, né? Humanamente, isso é uma impossibilidade. Pensar primeiro nos outros, considerá-los superiores, parece brincadeira. Mas concentra-se apenas em si mesmo e não pensar nos outros é naturalmente eliminá-lo da nossa vida. É agir como Caim, quando respondeu a Deus: Sou eu o responsável por meu irmão? Gênesis capítulo 4, versículo 9. Ouvi um episódio certa vez por um médico que trabalhou no meio de pessoas muito pobres. Certa vez ele estava num restaurante tomando uma refeição quando chegou um menino pedindo-lhe comida. O médico olhou o seu prato e deu-lhe para o menino. O menino saiu às pressas com um sorriso largo no rosto, na direção da rua. Quando o médico saiu do restaurante, viu aquele menino rodeado por outros sentados na calçada comendo a comida que ele tinha dado.
Do ponto de vista humano, o normal seria o menino comer sozinho a comida oferecida, mas ele desejou compartilhar com os seus amiguinhos. Serviu o que ganhara. Para o Cristo, servir na comunidade deveria ser natural. É assim que ele pode demonstrar o seu amor por Jesus. Esse amor é que nos motiva a dedicar atenção aos outros. Somos sim responsáveis pelos nossos irmãos. Somos cristãos porque Cristo deu a sua vida por nós. Como não agir da mesma forma como Cristo agiu? A tendência nossa como seres humanos é, quando ganhamos algo, é tentar cada vez mais guardar. E assim vamos nos enchendo, né? Vamos cada vez mais juntando coisas, acumulando bens e esquecendo de compartilhar, esquecendo de servir aos outros que estão ao nosso redor. Lembre-se que somos administradores e um bom administrador usa o que tem para a comunidade, para as pessoas que estão ao seu redor, para ajudá-los nas suas necessidades, porque já tenho de sobra, já tenho muito. E o que farei? Juntar mais para cada dia mais eu ter mais? Deus me pedirá conta das minhas ações aqui na terra. Amigos, vamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. E veja, a religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades, suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. E sabe, muitas vezes nós somos corrompidos pelo mundo porque queremos reter mais do que precisamos. Queremos muitas vezes viver ambiciosamente buscando coisas e esquecendo que estamos aqui como servos de Deus. Estamos aqui para praticar a sua palavra, para entender a sua vontade, porque foi isso que Cristo nos ensinou a receber e a dar o que recebemos. E muitos hoje só faz alguma coisa se tiver algo em troca. Quantas pessoas hoje estão cada vez mais se enriquecendo através do Evangelho, sendo que recebeu de graça do Senhor. Nós devemos investir no reino de Deus de uma forma diferente do que o mundo é. Use o que você tem para que a palavra de Deus seja pregada, para que outras pessoas possam conhecer Cristo, o seu Senhor e Salvador. Veja a parábola do samaritano que Jesus conta. É uma grande lição para nós. Devemos ajudar o próximo, isto é, servi-lo em suas necessidades. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25, a palavra de Deus diz que certa ocasião um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto.
Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita, quando chegou ao lugar, o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que tiver misericórdia dele, que teve a misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Veja bem, a corrupção do mundo, quando a palavra de Deus diz para nós não nos corromper com o mundo, é porque o mundo nos ensina a ser diferente do que Jesus está explicando aqui. A parábola ensina que o amor ao próximo não deve ter limites, mesmo quando o outro é considerado um inimigo seu. O samaritano demonstrou bondade e misericórdia, agindo como um verdadeiro próximo do homem ferido, enquanto os outros 2 homens escolheram não se envolver. Quantos de nós não queremos nos envolver com o problema, com alguma dificuldade que o nosso amigo está passando? Passamos de largo, passamos de lado, vamos nos afastando, nos tornamos indiferentes para não nos envolver naquele problema. Mas lembre-se que nós estamos aqui com um propósito, para servir o Senhor. Deus nos colocou aqui com um propósito, para servi-lo, para sermos os seus mensageiros. Quantos ensinamentos temos hoje, só nos dizendo para acumular coisas, e assim vamos esquecendo do que Cristo nos ensinou. Para finalizar, eu gostaria de compartilhar com você o texto de Hebreus capítulo 13, versículos 1 e 2. Sejam constante o amor fraternal. Não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. Portanto, meus amigos, nós não devemos olhar a aparência de quem estamos ajudando. Nós devemos ajudar. Assim como Jesus subiu naquela cruz e os seus próprios assassinos, aquelas próprias pessoas que estavam crucificando, ele mesmo falou para Deus: perdoe-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. A nossa visão tem que ser espiritual, não deve ser baseada no mundo, nem nivelada na situação que estamos vivendo. Está acima, é superior, é espiritual. Viva dessa forma, olhando com seus olhos espirituais, e você não vai ser atingido pelas coisas do mundo, porque a sua visão é diferente do que o mundo oferece às pessoas. Portanto, se você pretende servir o Senhor, seja servo, principalmente em primeiro lugar do Senhor, aceitando a sua missão que Ele te deu para ser servo nesse mundo e ajudar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos aprender com Jesus? Vamos aprender com seus discípulos, seus apóstolos, como viveram e como fizeram tudo para que as outras pessoas também pudessem ter a salvação em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Olhando grandes servos do passado e observando agora os nossos dias, eu temo que tanta euforia se rompa no teste do amor. Até porque a alegria não é o indicador verdadeiro da paz. Há sorridentes bebendo as próprias lágrimas do coração. Olhando nossas vidas hoje em dia, pergunto a mim mesmo até que ponto eu tomaria a cruz e seguiria
aquele a quem chamo de Senhor. Até porque resultados não são o indicador verdadeiro de aprovação. Há quem curou e o diabo expulsou, mas Jesus nunca conheceu. Olhando a atitude a ser seguida de quem se desenrola do embaraço, me sinto mais seguro passo a passo, vivendo para agradar Jesus. Até porque Ele se humilhou e suportou a agonia da cruz. Não pra que eu seja um artista, um destaque, mas simplesmente uma luz. Não pra que eu seja um artista, um destaque,